Bom dia, boa tarde, boa noite. Vou iniciar mais um vídeo aqui falando sobre Gang Stalk, que é perseguição em grupo, né? Os indivíduos alvos, que é o TI, Target Individual, nome em inglês. No meu caso aqui é indivíduo alvo preto, ou em inglês Target Individual Black, certo? Já tem uma sequência de vídeos aí, vim falando sobre alguns temas relacionados a isso, como que você pode identificar, né? E você pode procurar aí na playlist, que vai ter mais vídeos falando, né? Então vamos lá. Só para fazer um, um breve levantamento do que se trata do assunto, Stalk é a perseguição em grupo, né? Então tem diversas pessoas no mundo ao longo da história que foram vítimas de perseguição devido às suas posições, né? E devido até por ser quem é. Aqui no Brasil, eu tenho entendido, na verdade, nessa questão de target indivíduo, que todos os pretos são indivíduos alvos, né? Então nós temos o indivíduo alvo preto de descarte, que você com certeza conhece tem algum parente, algum amigo que já foi descartado através do crime, através da droga, do álcool ou alguma outra questão na periferia, não é isso? Então os indivíduos pretos, eles são já padrão no descarte do grupo, né, do coletivo. Esse tem o primeiro, tem o segundo, que é o indivíduo-alvo, que ele é utilitário. O que é utilitário? O indivíduo-alvo utilitário é aquele indivíduo-alvo que está no alvo, mas ele está no alvo para ser usado para fazer parte do grupo, para assim também ajudar no descarte dos indivíduos pretos de descarte, ou para servir o grupo, né? Então é aquela pessoa que de repente ele tem uma baixa estima muito alta, e aí ele faz qualquer coisa por aceitação. Então ele vai ser aliciado pelo grupo para fazer parte, como um instrumento, certo? Nunca como frente, nunca como idealizador, nunca como dono, como patrão dos seus negócios, mas como utilitário para ser utilizado pelo grupo, certo? Então tem esses indivíduos também que são vários, certo? E você pode ver desde do relacionamento, de amizade, algum compromisso, algum negócio, até um namoro, um casamento, seja lá o que for. Mesmo assim, são utilitários. Estão sendo usados para vender ou trazer uma imagem para a pessoa que se alia com o indivíduo-alvo preto, certo? E tem o indivíduo-alvo social. O indivíduo-alvo social é aquele indivíduo-alvo preto, aquele preto que se destaca socialmente. Então ele pula o grupo tóxico e vai direto para o público. Ele pode para as cabeças, né? E as cabeças concordam com ele, então ele arrebanha o público. Então esse indivíduo-alvo social, ele por não ter sido descartado e por não poder ser utilizado, então vai ser feito um trabalho de difamação e de destruição pública desse indivíduo-alvo que supera esses dois descartes, né? De utilização e descarte de fato. Então, o que vai ser feito? Vai ser feito campanha de difamação, vai ser feito um projeto, certo? Um trabalho social para que todo o grupo, então, passe a voltar a sua atenção para destruir esse indivíduo-alvo, para invalidar todo aquele capital social que ele adquiriu ao longo da vida, o que o fez ser um indivíduo social, certo? Então, você vai ter alguns aí no Brasil, tem muitos exemplos, não é verdade? E eu poderia citar alguns. Um que tem chamado muita atenção recentemente, que faleceu recentemente, é o Dundum do Facção Central, que é o segundo grupo de rap maior do Brasil, após o Racionais. Então, Dundum é um indivíduo-alvo preto, certo? Se tornou um preto social, pelas ideias dele, e após toda a repercussão que ele conseguiu fazer no rap, junto com o Facção Central, ele foi sumariamente descartado, né? E após esse descarte, ele entrou num processo de tristeza, talvez depressão, ansiedade, que com o tempo acarretou em doenças, na verdade. E ou se não já tinha essas doenças acumuladas, e aí houve o falecimento desse preto também. E nós temos o Sabotagem também, tocando no rap, né? Também foi descartado. Temos o Netinho de Paula também, que foi descartado. Enfim, o Brasil ele tem esse costume de pegar os pretos mais destacados e fazer um inferno na vida deles de alguma forma, né? Para que eles venham a morrer, para que eles venham a ser cancelados, ou para que eles, enfim, desistam, né? Daquilo que eles
entendem, aquilo que eles estão empreendendo, que é a ascensão preta, a ascensão e a voz preta no Brasil. Entendeu? Então essas são as 3 caracterizações do individual. E claro que existem também individuais brancos, certo? E você pode pesquisar, que tem bastante vídeos falando sobre indivíduos alvos, de forma geral. E a sistemática é a mesma, porém com relação aos pretos, é bem específico. Eu falo isso porque eu fiz um levantamento, uma observação do modus operandi do Brasil, e identifiquei essa característica. Mas é de agora, desde a escravidão, certo? Na escravidão, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles viam todos os pretos como alvos, certo? Então, alvos a serem utilizados de fato. Então, houve a escravização, houve estupro em massa, certo? E os pretos que se tornaram sociais, mesmo naquela época, eles foram excluídos, né? Foram mortos. Nós tivemos um preto que ascendeu, que foi o Zumbi dos Palmares, por exemplo. Então, ele, de acordo com os relatos, né? Ele foi torturado, foi morto, capturado, porque não poderia ter uma referência de um preto que se destaca dos brancos e consegue a ascensão. Então, desde o começo da escravidão e até hoje, o Brasil, especificamente o Brasil, tá, pessoal? O Brasil, especificamente, ele vê os pretos como indivíduos alvos, certo? Essa miscigenação é uma mentira, né? Uma falácia, é um oportunismo, e essa é a realidade. O embranquecimento do Brasil, não é verdade? De acordo com, se você conhece aí, o Modesto Barroco, que ele fez lá a Redenção de Cã, que é excluir os pretos do Brasil de forma gradual, sistemática. Isso tem acontecido e tem acontecido de fato, não é verdade? Então eu quero começar o vídeo agora, após essa introdução meio longa, eu quero começar o vídeo agora hoje falando sobre escravidão, inclusive, né? Essa é a questão esse é o tema do vídeo. E essa é a questão do Brasil, a escravidão, não é verdade? Então todos sabemos o que é a escravidão, que, enfim, nós temos aí como referência o povo judeu, né, isso, que foi supostamente escravo, né, dos egípcios, e teve toda aquela peregrinação no deserto, certo? Aí teve Moisés, as leis da religião judaica, ela se baseou ali num processo de fuga de uma escravidão e de um estabelecimento de uma nação, certo? Após vencer essa escravidão. Então nós temos os casos dos judeus, temos exemplos também de povos no passado que também eram escravizados após perder suas guerras e a população era submetida à escravidão, não é verdade? Então nós temos isso também ao longo da história. E mais recentemente aqui, na verdade a escravidão existe até hoje, tá, pessoal? Em alguns lugares do mundo ainda se fazem vendas de pessoas, não é verdade? E na verdade aqui no Brasil, inclusive, se faz venda de pessoa. Como a escravidão ela é algo desumano, ela diz respeito aos direitos humanos, então é feito de uma forma oculta, é feito através do tráfico humano. Então muitos brasileiros são vendidos como escravos, né? E têm seus direitos humanos totalmente perdidos através do mercado informal, vamos dizer assim, certo? Porque na formalidade esse país não atende, não permite o tráfico humano. Mas da mesma forma, 80 mil pessoas somem no Brasil por ano, e nós temos relatos de pessoas que conseguiram fugir do trabalho escravo, da exploração sexual. Muitas mulheres, né, se alegam serem vítimas de escravidão sexual, certo? Muitas crianças também alegam, como conseguem se libertar, alegam que foram vítimas de escravidão sexual. Então a escravidão ela é um modus operandi humano que desde o começo ele tem sido aplicado, né? E até hoje ainda é tentado fazer essa escravização das pessoas. Ou seja, os motivos quais forem, né? No caso dos judeus, o motivo é que eles eram judeus. No caso dos pretos, é o motivo que eles eram pretos. Então, hoje em dia não existe mais essa distinção, talvez, né, para a escravidão, porque qualquer um no Brasil ele pode ser um escravo de forma formal, né? O que seria um escravo? Vamos lá. O escravo é aquele ser, aquela pessoa que ele não tem os seus direitos mais. Então ele passa a ser um instrumento do escravizador. Como assim um instrumento? É um instrumento. Então quando você assina um contrato, por exemplo, numa empresa, né, um contrato de trabalho, tal, a CLT, então você tem ali que cumprir 8 horas por dia, e nessas 8 horas que você tem no seu dia para a empresa, você não é dono do seu tempo.
Você não é dono das suas ações, você não é dono nem do seu cérebro, na verdade. Essas 8 horas, vocês têm que estar a serviço do seu patrão, do seu contratante, não é verdade? Então, o que ele mandar você falar, você vai falar. O que ele mandar você vai fazer. E é assim que segue. Isso é a CLT, certo? Esse é o trabalho. Então, vamos colocar também uma escravidão parcial. Então, 8 horas do seu dia, eu tenho você enquanto propriedade do meu CNPJ, certo? Então, você não é mais o CPF, você é um CPF incorporado a um CNPJ. Tanto é assim que, se você está com o uniforme de uma empresa e você comete algum tipo de crime, algum tipo, então a empresa se responsabiliza também por aquele crime, porque você representa a empresa a partir do momento que você está com a bandeira da empresa, certo? Então, uma escravidão, você pertence ao CNPJ, certo? Nós temos demais escravidões também, onde as pessoas não têm benefício. No caso do trabalho, existe um benefício com relação a essa escravidão parcial, que é o salário, que é a aceitação social, são os benefícios, né? Então, essa escravidão ela é aceita, existe uma conformidade com essa escravidão. Agora, porém, existem outros tipos de escravidão que não trazem benefício para as pessoas, mas que na verdade é algo instintivo humano, é um modus operandi humano de submeter a escravidões, certo? Então nós vamos ver aí também pessoas que são escravas da mídia, né? Inclusive no passado muitos MCs falavam sobre isso, os escravos da mídia. O que são os escravos da mídia? Os escravos da mídia são aquelas pessoas que dependem totalmente da mídia para ter seus pontos de vista, suas vidas, suas falas, certo? Para ter uma coerência em suas vidas, certo? Para um pouco, tá passando um caminhão aqui, que eu já retorno. Então vamos lá, pessoal. Continuando aqui, como eu havia falado, nós temos os escravos da mídia. O que são os escravos da mídia? Na verdade, essa escravidão midiática, sem retorno financeiro nenhum para os seus escravos, ela foi predominante no Brasil desde a ascensão da televisão até hoje, né? Vamos dizer assim, até o início, até a popularização da internet. Então, durante muito tempo, os anos 70, 80, 90, o gatilho principal da nação era o plantão da Globo. Por exemplo, certo? Então, essa música aí é um alarme, né? É o alarme para todos os escravos. Ó, agora quem tá na fazenda, todo mundo ali de viver na vida, e agora tocou o que é importante. Então você para tudo que você está fazendo, para de pensar em qualquer coisa, agora você escuta o que nós temos para dizer. Vocês enquanto escravos das nossas informações, é verdade? Então informava ali, faleceu um ator da Globo, faleceu um político, faleceu um músico importante, faleceu, ou então houve alguma, geralmente tragédia, né? Um grande artista, um grande esportista, enfim, uma grande personalidade, uma personalidade importante na nossa fazenda, ela faleceu, certo? Então todos têm que saber e dar atenção. Esse plantão da Globo, ele causava pânico nas pessoas, inclusive. Muitas pessoas, né, ao ouvir a chamada do plantão da Globo, elas estavam em choque. Assim, meu, o que aconteceu? Quem morreu? O que aconteceu na fazenda? Então, o que eu estou dizendo dos escravos na mídia, é porque, na verdade, qual a importância, né, vamos colocar assim, de algumas mortes, num contexto onde a pessoa está isolada da sociedade, isolada do mundo financeiro, isolada do mundo social, isolada do mundo do capitalismo. Essa pessoa está ali, ela só fazer parte do mundo já é uma ascensão, porque existe uma exclusão total, né? Ela não participa financeiramente, não participa intelectualmente, não participa socialmente, e a sociedade tida como padrão, como normal. Então só o fato dela saber o que se passa na sociedade já é uma forma de pertencer, de se sentir pertencente. Então era muito importante para as pessoas se informarem através da Globo, e como eu coloquei logo no auge, né, que é o plantão da Globo. Mas fora isso, essa escravidão, que demonstra bem assim, ó, quem são nossos escravos. Fora isso, também tem as questões cotidianas, que é as novelas, né, as séries, os jornais, certo? As informações. Então,
Como a novela e o jornal, eles estabeleceram um processo de escravidão da população, escravidão midiática, né? Vamos lá. A novela, de certa forma, ela estabeleceu, de certa forma não, de fato, ela estabeleceu um padrão, inclusive naquilo que é a beleza, naquilo que é uma boa casa, naquilo que é um carro, naquilo que é tudo. Não é verdade? Então as pessoas elas passaram então a incorporar aqueles valores que elas viam na mídia em suas casas, certo? As suas próprias vidas, se tornando então assim seguidores, né? Seguidores de um padrão de vida, e um padrão de vida estabelecido por uma grande mídia. Acontece que esse padrão de vida que a novela estabeleceu, ele requer um recurso financeiro, né, para você ter aquele padrão. E se você não tem, você está abaixo daquele padrão. E mesmo assim as pessoas lutavam e lutam para fazer parte daquele padrão, não se sentir fora da sociedade. Então, uma casa com, por exemplo, você vai ver casas que às vezes a condição da casa não é aquelas condições que você vê na mídia, não é uma condição de acabamento, né, de finalização, de moradia, mas você vai ver uma televisão muito cara e enorme, uma pessoa com um smartphone. Quer dizer, que é mais importante, na verdade, a conformidade com os padrões do sistema do que a própria qualidade de vida, o próprio lugar onde você pisa, a sua cama, suas paredes, tudo, na verdade. O que importa, na verdade, está dentro dos padrões, né? Então isso é uma forma de demonstração de escravização, quer dizer, escravos de um estereótipo, escravos de um estereótipo. Então nós temos essa escravidão também e várias outras. Eu falo comecei com essa porque essa é uma que engloba mais pessoas, né? Mas nós podemos ver aí também uma escravidão religiosa. Vamos colocar também uma escravidão religiosa. O que seria uma escravidão religiosa? É aquela pessoa que ela age de acordo com os princípios da igreja. Eu não estou falando de acordo com os princípios do Deus Pai Todo-Poderoso. Eu estou falando sobre os princípios de Jesus Cristo, ou Jesus, da forma com que ele foi, a partir de estudos, né, mais avançados sobre essa personalidade. Eu estou falando disso. Eu estou falando da escravidão ao sistema religioso. Então, é a roupa, a forma de falar, os jeitos, é verdade? Os passeios que a pessoa faz, ela é toda embasada ali naquilo que a igreja determina como padrão, como correto. Então, existe também aí uma escravidão na sua forma de se comportar, de ver o mundo, de se vestir e puramente religioso, né? Porque de fato, qualquer pessoa que entende que Deus ele é abstrato, ele é todo poderoso, eterno, ele jamais vai condicionar alguém a condições específicas a partir da cabeça de um homem. Não é verdade? Deus ele é onipotente, ele é liberdade, ele é muito mais amplo do que qualquer ideia, qualquer pensamento que alguém possa ter para massificar esse comportamento. Então existe a escravidão religiosa. As pessoas que se definem como religiosas e seguem aquela liturgia desde que entram na religião até suas mortes. Independente disso ter frutos positivos ou não, né? É o saião, é o pastor, é a pregação e é aquela rotina, né? Você deve satisfação ali para aquela comunidade, para aquele grupo, para aquela ideologia. Então você vira um escravo da religião, não de Deus, tá, pessoal? De Deus é impossível uma pessoa ser escravo de Deus. Deus é onisciente. Nós somos parte de Deus. Tudo aquilo que é vivo, tudo aquilo que existe é Deus. Não é verdade? Nós somos só manifestações nessa forma de Deus. Então não há como o Deus, que está por trás de tudo, ele escravizar pessoas. Ele só cria. Ele é tudo, ele só cria, né? Então, a partir da criação, os seres humanos vão bolando aquilo que eles entendem, como que é o perfil de vida. E nisso já se entra a escravidão. Como, por exemplo, a Globo ela entendeu que o estilo de vida ideal para os brasileiros é o estilo novélico. Então ele divulgou isso constantemente até hoje, até as pessoas assumirem aquele perfil e se tornarem escravos daquele padrão. Mesma coisa a religião, certo? E hoje também nós temos uma outra escravidão, que é a escravidão do crime, né? Então hoje também a população brasileira ela se vê escrava das condições que o crime estabelece nas comunidades. Então se numa comunidade
predomina o tráfico de drogas, como acontece em quase todas as comunidades, você tem que seguir ali as regras do tráfico de droga, independente de qualquer questão, de igreja, de justiça, de lei de polícia, não. O que predomina é o domínio do crime, certo? O domínio do crime, então as pessoas têm que se adequar àquelas condições e ponto. Então, quer dizer, são, de certa forma, não que o tráfico está escravizando a população de forma geral, porque a população de forma geral ela não tem envolvimento com crime. Na verdade, os que são escravizados de fato pelo crime são aqueles que dependem do uso de droga, na verdade, que dependem da criminalidade para continuar suas vidas. Então, eles tornaram escravos do crime. Mas essa escravidão, na verdade, que eu digo, é a escravidão do sentido, né? Do medo. Então, quer dizer, uma pessoa jamais, numa periferia, vai ousar a questionar ou a peitar um traficante, porque é subentendido o criminoso. É subentendido que ali é a lei da periferia, né? E a lei tem que ser acatada. Como todos têm que acatar as leis. Na verdade, então existe essa ditadura do crime também. E é uma ditadura que ela se impôs, na verdade, sem o enquadro, né? Ela não rendeu, não falou assim, oh, agora todo mundo aqui tem que respeitar nós, que nós que manda. Não, já é subentendido, certo? Tem uma frase popular que diz, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então já é subentendido. Na verdade, não é um acordo, não, é subentendido que é a lei, que é o regime e acabou. Inclusive, muitas pessoas têm medo, né, de ser condenadas pelo mundo do crime e ser colocado no lugar de descarte do crime. Por isso que existe essa submissão, de certa forma, uma escravidão ideológica, na verdade, das condições que o crime estabelece para as comunidades. Então aqui eu já falei sobre três escravidão, falei sobre escravidão midiática, falei da escravidão religiosa e falei da escravidão do mundo do crime, né? Mas tem mais escravidão, na verdade é tudo a escravidão, né? Então nós temos uma escravidão imobiliária. Como que é essa escravidão imobiliária? A escravidão imobiliária é o seguinte, os construtores, eles definem as regiões e as formas com que as pessoas devem viver, certo? Então, essa é uma escravidão, como que é a palavra? É uma escravidão visível, né? Uma escravidão material. Então, quer dizer, você tem prédios, certo? Você tem terrenos e para construir prédios. Então, você vai construir prédios, os apartamentos naquele formato, certo? Você vai estabelecer uma forma de ver. Então, isso aqui é a vida de vocês, certo? Uma casa, ou as casas também, isso aqui é a vida de vocês. Então, como que funciona? Aqui funciona assim, você vai pagar por essa casa, você vai entrar dentro e você vai cumprir as regras aqui do condomínio e essa é a sua vida, certo? Ponto final. Então é uma forma de imposição, de escravidão, de como que as pessoas devam viver, né? Onde que elas vão morar e como que vai ser a vida delas. Então ali não existe a liberdade, você é escravo de um sistema imobiliário. Existe a escravidão urbana. O que é a escravidão urbana? A escravidão urbana é a imposição de um mecanismo. Quer dizer, você quer se transportar? É o que você quer se transportar. Então nós temos para você algumas opções. Temos o transporte público, do qual você deve pagar por ele para você transportar. Então o metrô, tem o ônibus, certo? E basicamente isso, também tem os Ubers, agora tem os mototáxis também, mas em poucas regiões. Então é uma escravidão urbanística, né? Uma escravidão social e pública. E não, isso não é escravidão. Alguém vai dizer, isso é uma vida, isso é a liberdade, isso é todo mundo tem que ter um lugar para morar. Você está falando besteira. Na verdade, existe uma imposição de qual é a forma de vida, assim como acontece na novela, como acontece na religião, como acontece no mundo do crime, a questão urbanística também, imobiliária, a questão urbanística, também são imposições. Você não escolhe como que você vai se transportar. Existem formas de se transportar que são estabelecidos pelos donos dos escravos, né, vamos colocar assim, os donos das empresas que têm o capital, então por isso eles que decidem como que a população vai gastar esse dinheiro, como que ela vai viver. Então, essa escravidão urbanística, ela define inclusive as condições da rua que você vai passar, as condições do trânsito, as condições de tudo. Na verdade, é uma imposição, na verdade, das condições de
transporte e movimentação. Inclusive até o lazer também, ele passa dentro, ele está dentro de uma escravidão. Ó, é o seguinte, vocês querem lazer? O lazer está aqui, ó. O lazer vai ser, tem aquele parque, tem aquele shopping, certo? Tem aquele evento, que são também coisas do sistema, certo? Para que as pessoas entendam que tinha uma liberdade e que elas são livres, certo? Quando na verdade não existe. É tudo dentro de um processo de escravidão, não é verdade? Um processo de escravidão. A escravidão urbanística, a escravidão mobiliária, a escravidão pública, de como que as pessoas devam se comportar. E após esse comportamento, elas voltam para o mesmo regime, não é verdade? Porque pessoas se beneficiam com isso. Quem se beneficia com esse estereótipo são todas as pessoas que estão ganhando dinheiro com isso, né? E é muito dinheiro. Porque uma coisa é você ter meia dúzia de escravos, uma coisa é você ter 100 escravos, uma coisa é você ter 1000 escravos. Outra coisa bem diferente é você ter milhões de escravos que obedecem exatamente aquilo que você manda. Então isso é muito dinheiro, muito capital e muito poder. Não é verdade? Isso estabelece uma normalidade com relação à escravidão, com relação às formas de viver e ponto. Inclusive, a prova de que tudo é uma escravidão é que as pessoas que não se adequam a essas escravidões, elas são colocadas de lado, né? Nós temos aí algumas pessoas que abriram mão da forma de moradia com que é colocado, abriram mão da forma de trabalho como é colocado, abriram mão da forma da vida como ela é colocada como padrão. E as pessoas são excluídas, né? Elas são excluídas, nítida e claramente excluídas, para que esse fique bem evidenciado, ó. Se você não seguir o nosso exemplo, esse é o seu destino, esse é o seu caminho, é onde você vai se encontrar. Inclusive aqui, se você vê lá, aqui em São Paulo, por exemplo, tem a Marquês de São Vicente, que tem uma casa de referência, um pouco antes ali da Avenida Rude, né, da LBV ali, tem uma casa ali de esquina que toma conta das pessoas em vulnerabilidade. Então você vê que é interessante, aquela região é uma região de bastante movimentação de pessoas, passam vários ônibus ali, todos que vão da Zona Norte para o centro praticamente, os expressos, eles passam por ali. E eles veem na janela aquelas pessoas em vulnerabilidade, né? Ou conversando, solto ali, aguardando para ter as suas assistências. E são colocados para a cidade como forma de descarte. Pô, ali é o pessoal que está lutando contra a droga, não tem moradia, pá, não sei o quê. Então já existe um preconceito, né? As pessoas não querem ser vistas, as pessoas que entendem que fazem parte do cotidiano normal, da escravidão geral, elas não querem ser vistas naquele local como assim, oh, eu estou na vulnerabilidade, estou usando droga, estou dependendo de uma assistência técnica, de uma assistência social, certo? Então existe já um cartão postal, ó. Se você abrir mão, certo, dessa escravidão que nós impomos para você, os caminhos que tem para trilhar são semelhantes a esse. Na verdade, assim como também tem a Cracolândia e pessoas que vivem vulnerabilidade na rua, na verdade, quer dizer, você segue um sistema aqui que vai te dar o status, que vai te dar a imagem que você quer de si mesmo, ou você vai ser colocado nesses lugares, lugares colocados como um descarte para a sociedade, né? Lugares de pessoas que estão buscando ajuda, buscando uma recolocação social depois de uma exclusão social devido às suas tentativas de fuga, né? Tentativas de liberdade. Então, uma coisa que é observado é que o sistema sempre deixa bem evidenciado o que acontece com as pessoas que não seguem o sistema de escravidão, né? Nós temos aqui também tínhamos em Santana o Carandiru, que durante muito tempo foi o maior presídio da América Latina. Então fizeram esse presídio já na cara do metrô, certo? Então todo mundo que passava ali já via, ó, aqui é o lugar das pessoas que não se adequaram ao sistema. Então eles vão parar aqui. Se você não quiser vir para aqui, adapte-se ao sistema, né? Então porque ali é o castigo para os que tentaram fugir, né, da escravidão. Não vou aceitar o sistema capitalista da forma que é.